Fala pessoal, beleza? Bom, para quem tá chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. Vídeo de hoje, finalmente a sequência do nosso curso de introdução à crítica da economia política. Acho que o primeiro vídeo eu lancei ainda em novembro de 2020, estava devendo a continuação, mas quem ainda não viu o primeiro vídeo, não precisa pausar, voltar lá não. Foi um vídeo, aquele primeiro vídeo que eu discuti conceito de riqueza, trabalho e tal. Aquele vídeo vai ser importante para os próximos, mas para esse vídeo específico aqui, ele não vai ser imediatamente importante. Então dá para ficar aqui tranquilamente, acompanhar esse vídeo e depois, quando for conveniente, voltar lá. Bom, o que eu vou fazer aqui hoje, né? Aliás, antes de falar o que eu vou fazer aqui hoje, lembrar, né, que a gente está utilizando, a gente vai utilizar mais esse livro, né, mas já no vídeo de hoje, quem quiser acompanhar, na introdução desse livro, ele discute o tema que a gente vai discutir aqui. Então, eu não segui muito a risco o livro, mas quem quiser então se aprofundar, conhecer um pouco mais do assunto, na introdução desse livro, tem essa discussão. Mas por que eu estou enfatizando esse livro aqui? Porque quando a gente for entrar naquela discussão das categorias da crítica da economia política, aquela discussão lá sobre o capital, né, as categorias do capital, eu vou seguir bem à risca esse livro. Então ele é um livro bem introdutório, né, bem didático, tem essa proposta mesmo de ser um livro introdutório, didático, então a gente vai seguir esse livro aqui. Dito isso, o vídeo de hoje eu vou diferenciar, né? Eu tinha já comentado, né, que eu ia fazer esse vídeo, diferenciar o que é economia política das ciências econômicas, do campo da economia, como a gente conhece hoje, a economia vulgar, né, como muitos marxistas definem, né, se referem a esse campo, e o que é crítica da economia política, né? Então fazer essa diferenciação: economia política, economia e crítica da economia política. Bom, vamos começar com a economia política, que é onde tudo começa. A economia política é uma ciência que surge e ela acompanha o surgimento do modo de produção capitalista, né? Então ela tem a pretensão não apenas de entender o capitalismo, né? Não é uma ciência meramente contemplatória, tá? O nosso objetivo aqui é simplesmente entender o que é o capitalismo, mas sim dar respostas, né, para aqueles problemas que vão aparecendo conforme o modo de produção capitalista vai ganhando vida, né? Então, eu vou tomar muito cuidado aqui para não, como eu falei, aqui é um curso bem introdutório, né, para não trazer questões aqui muito complexas, enfim, que assustem quem está chegando agora, né. Então, sendo muito simplório, né, nos exemplos aqui que eu vou utilizar para delimitar os campos, né, a economia, o capitalismo, né, quando ele aparece na Europa, né, ele surge, né, a partir, né, do colapso do modo de produção feudal, né, do antigo regime. Então, o capitalismo ele vai ter que se debater com com a herança feudal, né, para ele conseguir, de fato, romper com aquela organização social e dar origem, né, para a organização social plenamente capitalista, né? Então, durante séculos, convive instituições feudais, elementos da lógica feudal com elementos da lógica capitalista. Os economistas políticos, né, então eles estão vendo, né, o capitalismo não como a gente vê hoje o capitalismo, esse capitalismo plenamente desenvolvido, mas aquilo que dava sinais de que viria a ser o capitalismo, né? Então a infância do capitalismo, eles estão vendo ali o capitalismo criança, imaginando aquilo que pode ser o capitalismo e como que aquela criança vai chegar na idade adulta, né, da forma mais saudável, mais plena possível, né? Então esse é um dos grandes problemas, ou o grande problema, né, enfrentado pelos economistas políticos, né? Então aqui eu dei dois exemplos, né, de coisas que aparecem, né, juntamente com a superação das instituições feudais, né? São os entraves comerciais. Uma coisa não está desligada da outra. Os entraves comerciais, eles são muito frutos ainda da lógica feudal, e também a questão da pobreza. A forma com que eles tratam a pobreza é muito diferente. Hoje a pobreza quase que um senso comum, né, de que a pobreza é um elemento inerente, se não da ordem capitalista, um elemento inerente, né, da sociedade humana, né? Pobreza sempre existiu e sempre vai existir.
Naquele momento, como eles só estavam vendo a infância do capitalismo, né, havia até uma discussão, não, acho que o capitalismo plenamente desenvolvido vai eliminar a pobreza, ou como que a gente trata com a pobreza para o capitalismo poder se desenvolver. Então, há todas essas questões ali que permeavam, né, o campo de discussão, né, o que os economistas políticos estavam analisando. Ah, então, imagina que, só para a gente prefeito, né, dessa cronologia, né, a economia política, ela nasce ali mais ou menos no século XVII. Século XVII talvez seja a data mais, um campo, um século mais preciso, né? Mas ela vai se desenvolver muito no século, na segunda metade do século XVIII e principalmente no início do século XIX, né? Então, a maioria dos autores que a gente conhece, né, da economia política, né, são ali desse período, da segunda metade do século XVIII, início do século XIX, o Adam Smith, Davi Ricardo, o Sismondi, enfim, a maioria daqueles autores que são citados pelo Marx, né. Então, é esse período, né, que é um período de consolidação do modo de produção capitalista, né. Agora, o que é interessante é que quando o capitalismo de fato se consolida, é exatamente o momento que marca o fim da economia política. Por que isso acontece? Né? Quando o capitalismo se consolida, aqui é uma data, né, obviamente que não tem um ano, não, a partir daqui superou completamente as instituições feudais e o modo de produção capitalista chega à idade adulta. Na Inglaterra é um momento, na França é outro momento, nos Países Baixos é em outro momento, mas o fato é de que na primeira metade do século XIX a forma capitalista se generaliza, né, e de uma forma bem já organizada, né, de forma bastante robusta, né? E é nesse momento então que aquela a forma capitalista, né, ela começa a ser reconhecida inclusive pelo Estado. Então essas práticas do Estado que a gente conhece hoje, essa forma do Estado moderno que a gente conhece hoje, né, reconhecendo a propriedade privada e todos aqueles elementos da lógica capitalista, os contratos, a própria intervenção do Estado, né, para regular, por exemplo, jornada de trabalho, para regular todas essas questões, né, que os capitalistas individuais não têm condição de regular, quase que um produto ali da primeira metade do século XIX. De novo, varia de região para região. Então, é um momento que fica muito claro, né, de que os grandes problemas sociais não seriam solucionados mesmo com o capitalismo amadurecido. Né? Então, é muito interessante que, se vocês acompanharem, né, a literatura ali dos anos 1830, 1840, né, é um período de muitas revoltas. Na França tem revoltas, né, ao longo dessas duas décadas. Ali na Alemanha, no início dos anos 40, tem aquela famosa revolta dos Tecelões da Silésia. Enfim, é um período em que a gente consegue se ver claramente, né, como que o alvo dessas revoltas deixa de ser gradativamente as instituições feudais e passa a ser as instituições já capitalistas. Então, a própria intelectualidade naquele momento ficava claro de que muito das promessas, né, daquilo que eles acreditavam que ia ser o legado, né, que o capitalismo ia conseguir gerar em termos de bem-estar social, jamais ia ser alcançado. E, portanto, né, todo aquele legado da economia política, né, começa a ter uma função quase que de dar munição, né, de ajudar esses movimentos revoltosos a entender aquilo que estava acontecendo e fazer reivindicações de forma mais consciente. Por exemplo, a ideia de que é o trabalho humano que gera riqueza. A partir disso, os trabalhadores vão falar: se a gente, o nosso trabalho que gera riqueza, então a gente tem que ter um acesso a uma fatia maior da riqueza social. É só um exemplo, mas esse tipo de discussão que aconteceu de forma explícita ou implícita na intelectualidade naquele momento. E é esse tipo de discussão que vai marcar o fim da economia política. Por quê?
como que a intelectualidade se depara, né, com os limites da lógica capitalista, ou ela começa, a partir daquele momento, a conceber, falar, ó, o capitalismo ele não vai resolver esse problema, não vai resolver esse problema, não vai resolver esse problema, então como que a gente pode resolver esse problema? Ah, é duas opções, esse problema não tem solução, ou a gente tem que pensar um outro modo de organização social. Veja, isso aqui está completamente descabido por um campo científico que nasceu juntamente com o modo de produção capitalista, justamente para contribuir para a evolução, para o desenvolvimento do modo de produção capitalista, né? Então, esse campo científico, ele ficou obstruído. Ou ele ganhava essa conotação ali de pensar um novo modo de organização social, ou ele se converteria num campo apologético, né? E aí deixaria de ser deixaria de ter o ímpeto científico que teve ao longo, né, desde o século XVII, XVIII até o início do século XIX. Então, para efeito didático, o que os autores começaram a fazer é diferenciar aquilo que é a economia, o campo da economia pós 1848, que é quando começa com a ter esses fins mais apologéticos de defesa da ordem vigente, e aquilo, né, que surge, né, pensando não só os problemas que não vão ter solução dentro do modo de produção capitalista, como uma forma de resolver esses problemas, né, pensando numa nova organização social, que é a tradição da crítica da economia política. Então, tem que ficar muito claro que a economia política, ela tinha, né, essa pretensão de entender o funcionamento do modo de produção capitalista, pensando no desenvolvimento do modo de produção capitalista. Quando o modo de produção capitalista se desenvolve, né, e começa a ficar claro os seus limites, ela não tem mais para onde avançar. Então ela se rompe, né? Surge dois caminhos, surge duas novas campos: o campo da crítica da economia política e o campo das ciências econômicas, ou da economia vulgar, né? Como vai ser como que é a forma que os autores da crítica da economia política vão se referir às ciências econômicas. Então é muito engraçado ver, por exemplo, como o Lukács, ele tem um respeito pelos autores da economia política, mas não tem esse mesmo respeito pelo pessoal da economia das ciências econômicas. É essa a grande diferença. Ainda que há autores, né, dentro do campo das ciências econômicas que têm esforços muito interessantes, né? Nem todos, veja, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui que está falando, gente, não conhecia essa história. Tem muito economista que não conhece toda essa história, ele acha que ele está ali, ele não conhece esses limites. Inclusive porque a própria economia política, e a gente já vai chegar nesse ponto, mas a própria economia política, ela considerava o capitalismo o modo de produção verdadeiramente natural. Então é quase como que a sociedade humana, ela evoluiu, ela tinha que evoluir necessariamente até o desenvolvimento do modo de produção capitalista. Com o modo de produção capitalista, a sociedade humana atinge a sua forma última, mais evoluída, aquela forma que é realmente natural. Então até esses autores vão buscar elementos em sociedades, em modos de produção antigos, né? E para mostrar como que há já nuances ali do capitalismo lá. Por que esses nuances? Porque o capitalismo é um modo de produção verdadeiramente natural, né? Tá. Então, isso aqui já aparecia na economia política. Mas veja, naquele momento era uma crença honesta que desses autores, né? Com a economia vulgar, isso deixa de ser uma questão, uma mera crença, para ser uma necessidade. Então, isso tem que ser algo defendido, tem que ser um ponto enfatizado, né? O capitalismo está sob ataque, né, da classe trabalhadora, então agora a gente tem que defender esse modo de produção. Então a economia vulgar, as ciências econômicas, a economia vulgar, ela ganha, né, esse termo pejorativo justamente por causa desse forte teor apologético, né, esse forte teor propagandístico, né, que a economia tem, né? Então o problema fundamental deixa de ser o entendimento, mas sim a defesa do capitalismo. Ela, com isso, então, ela tem um baixo ímpeto científico. Varia, obviamente, a autores. Por exemplo, o Keynes. O Keynes é um cara que tem elementos muito mais científicos do que, por exemplo, Bastiat, autores. Muita gente da escola austríaca, enfim. Não vou entrar nesses detalhes. Vídeos posteriores virão sobre isso. Mas então, a economia, mesmo esses autores ali dentro do campo das ciências econômicas, né, que vão tentar avançar de forma científica, né, eles têm a tendência a estacionar em níveis superficiais
desse processo de analítico, né, de entendimento, né? Por exemplo, toda a história do valor subjetivo, ela tem muita gente que acredita de fato, né, que o valor das coisas é definido subjetivamente. O que explica isso? Estacionar no nível muito superficial. Nesse nível muito superficial, de fato, aparece para a gente a história do valor como um problema subjetivo. Quando você tem, sei lá, você tem R$ 100 para fazer compras, você tem que ali subjetivamente decidir o que você vai comprar, o que você não vai comprar. Veja, aparece então o valor, é um problema subjetivo. É, e aí, é, os problemas, né? Quando esse baixo ímpeto científico, ele também aparece nos problemas que esse campo vai analisar. Então, os problemas da economia que serão analisados, né? Deixa de ser uma análise da totalidade da economia capitalista, do modo de produção capitalista, para focar em questões práticas e mais específicas. Então, por exemplo, a atuação política. Veja que, por exemplo, analista econômico aparece na TV. Eles são analistas do que o Estado está fazendo. Então, eles vão ficar falando lá das decisões do Banco Central, do Paulo Guedes. É o que os gestores políticos estão fazendo, crédito da Caixa, enfim. É isso, é esse tipo de análise que aparece, por exemplo, na TV. Quando a gente olha na academia, vai aparecer mais esforços também de entender questões jurídicas, a questão dos contratos, tem todo o campo da economia das organizações que vão olhar para essas questões, tem toda aquela discussão sobre a teoria da agência, essas questões ali de como de mitigar esses problemas entre acionistas e os gestores das empresas. Então são problemas jurídicos, são problemas contratuais, e veja que são problemas muito mais específicos. Aquele problema da produção da riqueza, então aquela discussão que eu fiz no primeiro vídeo. Por isso que eu gravei aquele primeiro vídeo sobre a riqueza antes, né? Sobre trabalho. Veja como que aquela discussão ela passa completamente despercebido, né? É completamente ignorada no campo da economia, mesmo na economia prática, né? Os campos da economia prática, administração, contabilidade, são também produtos desse período pós-1848, né? Eu até coloquei aqui um tópico, né? As ciências econômicas, ela delegam questões que eram da economia política para outros campos, né? Então, ao fazer isso, tem os problemas que são da economia, tem os problemas que são da contabilidade, tem os problemas que são do direito, tem os problemas que são da administração, tem os problemas que são do serviço social, tem os problemas que são da sociologia, tem os problemas que são das ciências políticas, tem os problemas que são antropológicos, enfim, há toda essa divisão de como que você vai entender as coisas e perde de vista então como essas coisas se relacionam, né? E veja, todos esses campos, mesmo juntando todos esses campos, aquelas questões, né, que eu trouxe da riqueza e da produção, no máximo são questões discutidas no campo da filosofia. E aí, com todos os limites, né, com todos, caberia uma análise do campo da filosofia também, que passa por grandes transformações nesse período de 1848. A Destituição da Razão do Lukács está aí para discutir justamente isso. Fiz propaganda desse livro, né, naquele vídeo sobre a esquerda em 2020. Bom, então, moral da história, né? O foco analítico da economia, das ciências econômicas ou da economia vulgar, né, ele transita da produção social da riqueza, que era a questão mais analisada pelo pessoal da economia política, e passa a ser a apropriação individual da riqueza. Então, por exemplo, toda aquela discussão sobre empreendedorismo, né, que inunda o campo da administração, ela está aqui nessa história da apropriação individual da riqueza, né? As análises econômicas, elas têm como fim também o entendimento da apropriação individual da riqueza, justamente porque ela vai servir para a atuação dos agentes individuais, seja empresas, seja o Estado, seja, enfim, investidores. Por outro lado, a crítica da economia política é um campo, então, que vai ganhar, né, corpo após 1848, né? O próprio os fundadores, né, da crítica da economia política são Marx e Engels, né? A gente consegue até ver que as principais obras de textos econômicos do Marx, né,
e do Engels, eles são posteriores a 1848, né? Antes, então, curiosamente, até eles mesmos acompanham esse movimento, né? Estão vivendo, né, o calor do momento, né? Mas é notório, né, que eles herdam o ímpeto científico da economia política, mas vão muito mais além. Então, por exemplo, eles não reconhecem o capitalismo como um modo de produção e distribuição da riqueza, né? Que é aquilo lá que eu falei, que é o limite intransponível da economia política. Para elas, o capitalismo é o modo de produção e distribuição da riqueza natural, né, da sociedade humana. Para o Marx e para o Engels, é um modo de produção que tem vantagens em relação aos outros modos de produção, mas que tem limites. E, portanto, a gente só vai conseguir resolver os grandes problemas sociais, né, que o capitalismo não se depara ali, pobreza, enfim, trabalho alienado, todas essas histórias aí, a questão dos limites para o desenvolvimento da subjetividade, enfim, superando o modo de produção capitalista. Então, a crítica da economia política, né, ela se coloca, né, ela enfrenta questões que são, inclusive, inimagináveis dentro da economia política e principalmente da economia vulgar, né? Então tem também aquele vídeo recente aqui do canal lá sobre na prática, teoria outra, né? Muito disso, muito dessa discussão, ela vem também desse ímpeto hoje das ciências econômicas, não só das ciências econômicas, mas a gente tem que dar respostas práticas imediatas para o problema que está aqui batendo na porta, né? Enquanto que quando a gente vê esse ímpeto científico, a gente está pensando aqui em tendências históricas e transformações que também levarão, no melhor dos cenários, levarão muitos anos. Não há um cenário otimista em que se transforma um modo de produção em outro em questão de dias. Bom, o principal foco aqui, então, foi diferenciar, né, essas escolas, mas com o foco principal de mostrar os limites da economia política e das ciências econômicas, né, e para apresentar, né, o campo da crítica da economia política, que é que vai ser o tema do nosso minicurso. Então todo o nosso minicurso vai ser em cima, né, da crítica da economia política. Eu vou apresentar seus conceitos, toda aquela discussão que o Marx traz no Capital, mas até os dias atuais, né? Como que a gente consegue entender o mundo, né, a partir da crítica da economia política, que é o que eu tenho feito aqui no canal, né? Então a ideia aqui vai ser ir aos poucos, né, clareando todos aqueles conceitos, as categorias que eu utilizo aqui nos vídeos de análise do canal, estão permitindo, né, que mais gente consiga acompanhar aqueles vídeos, né? Por isso que esse curso tem essa função mais introdutória. Provavelmente, aí isso que eu vou deixar aberto, né? No próximo vídeo, eu estou pensando em entrar já no livro do Neto e do Brás para discutir já as categorias do capital. Mas pode ser que vocês me lembrem de outros conceitos, algumas questões mais elementares que deveriam vir antes. Ou eu mesmo posso lembrar, né, de alguma outra coisa, ou vocês podem ir nos comentários e falar, comenta isso aqui antes que talvez seja interessante. Me ajuda a pensar, né, nesse caminho para ficar da forma mais didática, né, para a gente conseguir ir passo a passo mesmo. Então, inclusive, me lembrando aqui, se esse vídeo não ficou claro, se tem questões, né, eu devo gravar na próxima semana um vídeo te respondendo questões e comentários. Dá tempo aqui de lançar questões, né, sobre as questões que eu já coloquei aqui, e para eu já responder lá no respondendo questões e comentários. No mais, os comentários de engajamento, curta, compartilhe, se inscreva no canal, sininho, enfim, e acompanhe lá o livro do Neto e do Brás, então, para vocês conseguirem aproveitar melhor os vídeos, né? Podem inclusive já mandando questões antes, que aí conforme eu for já fazendo os slides ali do vídeo, eu já vou pensando, né, em formas de responder essas questões que vocês vão trazendo. Gente, é isso. Um abraço e até a próxima.